Fala galera, eu sou o professor Alexandre e esse aqui é o canal do ProAle com as nossas dicas de matemática básica. Hoje nós vamos falar sobre frações, essa aqui é a nossa aula número 2 e o tema é frações equivalentes. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre as frações equivalentes, tá? Eu trouxe aqui dois exemplos, de frações que geram o mesmo resultado e a partir desses exemplos nós vamos seguir para alguns exercícios. Bom, o primeiro exemplo é o seguinte: R$ 1 para duas pessoas. R$ 1 para duas pessoas gera o valor de 50 centavos. Observe no segundo caso, R$ 4 para 8 pessoas. Também gera o valor de 50 centavos. Tanto esta divisão quanto esta segunda traz para a gente aqui o mesmo resultado, no caso a importância de 50 centavos. Eu coloquei como duas frações aqui, 1 dividido por 2 e 4 dividido por 8, ou seja, meio e 4 oitavos. Se eu estou aqui no número 1, para chegar nesse número 4, eu fiz uma multiplicação por 4. 1 vezes 4, 4. Repetindo embaixo, 2 vezes 4, 8. Ou seja, multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, o número 4, tanto em cima quanto embaixo, tá? Quando eu faço essa multiplicação, eu consigo uma fração equivalente. O que é isso? É uma outra fração, uma outra forma de escrever com outros números que vai trazer para a gente o mesmo resultado. Eu posso fazer isso de várias maneiras, com várias multiplicações. Eu posso multiplicar pelo número que eu quiser, que eu vou conseguir uma fração equivalente. Vamos pegar o exemplo aqui. A fração 2/3. Vamos escolher aqui algumas multiplicações para fazer. Por exemplo, vou multiplicar aqui por 2, tanto o numerador quanto o denominador. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Fazendo essa multiplicação, posso afirmar aqui que essas duas frações, 2/3 e 4/6, são equivalentes. Elas vão gerar o mesmo resultado para a gente. Se eu escolher outras multiplicações para fazer, por exemplo, vou multiplicar o 2 por 5 e o 3 também vou multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Cada uma dessas frações, elas são frações equivalentes uma das outras, tá? Todas elas vão gerar para a gente o mesmo resultado. E assim eu posso continuar. Exemplo, vou multiplicar esse 2 por 10 e multiplicar esse 3 por 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. E assim eu consigo frações equivalentes a 2/3. Eu trouxe aqui um outro caso onde nós vamos fazer uma fração equivalente para frente e uma para trás. Bom, todos esses casos que eu fiz aqui em cima foi fazendo multiplicações. Eu vou fazer também uma multiplicação aqui. Por exemplo, vou pegar essa fração, vou multiplicar numerador e denominador, por exemplo, pelo número 3. Escolhi aqui o número 3 aleatoriamente. Vezes 3, vezes 3. 10 vezes 3, 30. 12 vezes 3, 36. A fração 10 dozeavos é equivalente à fração 30 36avos. Então eu fiz multiplicação, esses números aqui eles aumentaram, eles foram aqui, ficaram maiores, mas essas frações são equivalentes. Então eu consigo fazer com multiplicações frações equivalentes. Porém, eu também consigo ir para o outro lado e fazer frações equivalentes com a divisão, desde que a gente faça a divisão do numerador e do denominador pelo mesmo fator, pelo mesmo número. Nesse caso agora vai ser o mesmo divisor. Exemplo, os dois números são pares. Eu vou dividir aqui o 10 por 2 e o 12 por 2 também. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. E aí eu tenho a fração 5/6. A fração 5/6 é equivalente à fração 10 dozeavos. Então, se eu quiser fazer frações equivalentes, eu posso multiplicar ou dividir, desde que seja por um mesmo número. Com o seguinte detalhe: vai chegar um momento que eu não consigo mais fazer divisões.
Eu não consigo dividir o 5 e o 6 por um mesmo fator e continuar escrevendo uma fração. Do mesmo jeito que o 2/3 eu também não consigo dividir. Essas são frações irredutíveis, não dá mais para simplificar. Sendo assim, a partir delas eu consigo frações equivalentes fazendo multiplicações. Diferente de 30, 36, de 10 dozeavos, que eu consigo reduzir até chegar nos 5 sextos, ou no 20, 30 avos, 10, 15 avos, que eu consigo reduzir e chegar até os 2/3. Mas todas elas geram para a gente o mesmo valor, o mesmo resultado. Vamos resumir aqui então. Fração equivalente ou frações equivalentes são frações escritas de forma diferente que geram o mesmo resultado. Aqui eu tenho um exemplo, meio e 4/8. Todas essas aqui estão gerando o número 0,5, ok? Peguei aqui o exemplo de 2/3 e fiz multiplicações de numeradores e denominadores aqui, ó, de numerador e denominador, por um mesmo fator e consegui frações equivalentes. Peguei a fração 10 dozeavos e consegui fazer uma equivalente para frente, fazendo multiplicação, ou para trás, fazendo a divisão. Cada uma dessas frações vai gerar o mesmo resultado e cada uma dessas frações vai gerar o mesmo resultado. Então, fração equivalente são frações escritas de forma diferente, mas que geram para a gente o mesmo valor, o mesmo resultado, tá bom? Fica ligado aí no canal, aguarde os próximos vídeos, vamos falar bastante sobre frações ainda. Até a próxima!